Imagine morar em uma fazenda completamente isolada, sem vizinhos, sem iluminação pública, sem ninguém para ouvir um pedido de socorro. Durante o dia, o lugar parece tranquilo. Campos, árvores, animais, o tipo de lugar onde nada deveria acontecer. Mas então, em uma manhã, o dono da fazenda encontra pegadas na neve. Elas surgem na beira da floresta, seguem lentamente até a propriedade. Passam pelo celeiro, chegam até a porta da casa. Ele decide segui-las. Olha ao redor, procura entre as árvores, revista o celeiro, mas não encontra ninguém. Então percebe um detalhe que faz seu estômago gelar. Não existe pegadas voltando. É como se alguém estivesse entrado na fazenda e simplesmente nunca mais tivesse ido embora. Nos dias seguintes, barulhos começam a ecoar durante a madrugada. Passos, rangidos, movimentos no sótão e uma chave desaparece misteriosamente. Um jornal aparece dentro da casa, mesmo sem ninguém tê-lo entregue. A antiga empregada abandona o trabalho. Ela diz que aquele lugar está amaldiçoado. Poucos dias depois, 6 pessoas são brutalmente assassinadas, mas o detalhe mais assustador não é o massacre, e sim, o que tudo indica que o assassino permaneceu vivendo naquela fazenda por vários dias. Ele dormiu na casa, acendeu o fogão, comeu a comida da família e alimentou os animais como se nada tivesse acontecido. Mais de 100 anos depois, ninguém sabe quem fez isso, e este continua sendo um dos casos mais perturbadores da história. Esta é a história da fazenda Hinterkaifeck, e este é mais um Arquivo Perdido. Nossa história nos leva até o sul da Alemanha, no início da década de 1920. A Primeira Guerra Mundial havia terminado poucos anos antes. O país ainda estava tentando se recuperar. E longe das grandes cidades existia uma pequena fazenda chamada Hinterkaifeck. O nome pode parecer complicado, então para facilitar, vamos chamá-la apenas de A Fazenda. Ela ficava completamente isolada. A propriedade mais próxima estava a centenas de metros, e a cidade mais próxima a vários quilômetros de distância. Durante o inverno, o silêncio era quase absoluto. Ali vivia uma família simples, o patriarca da casa, sua esposa, a filha viúva e 2 crianças. Poucos dias antes da tragédia, uma nova empregada chegou para ajudar nas tarefas da propriedade. A rotina era sempre igual: cuidar dos animais, preparar a comida, manter a fazenda funcionando. Era uma vida difícil, mas aparentemente tranquila, até que coisas estranhas começaram a acontecer. No final de março de 1922, o fazendeiro saiu cedo para verificar os animais. Foi quando viu algo incomum. Ali haviam pegadas. Elas vinham da floresta e seguiam em direção à casa. Ele se aproximou, abaixou-se, observou melhor. A neve ainda estava relativamente preservada. Isso significava que alguém havia passado por ali pouco tempo antes. Curioso, decidiu seguir o rastro. As pegadas atravessaram a propriedade, passavam perto do celeiro e terminavam exatamente na porta da casa. Mas, quando tentou encontrar o caminho de volta, não havia absolutamente nada. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nenhuma marca. Era como se aquela pessoa tivesse simplesmente desaparecido. O fazendeiro acreditou que alguém pudesse estar escondido na propriedade. Pegou sua lanterna e entrou no celeiro. Revistou cada canto. Olhou atrás dos montes de feno, subiu até o sótão. Nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhum sinal de invasão. Mesmo assim, ele não conseguiu esquecer aquelas pegadas, porque algo dizia que havia alguém observando a fazenda. Naquela mesma semana, novos acontecimentos deixaram a família ainda mais apreensiva. Durante a noite, o fazendeiro começou a ouvir os passos vindo do sótão. Não eram estalos naturais da madeira, nem o vento. Eram passos, lentos e pesados, como se alguém caminhasse acima da cabeça deles. Na primeira noite, ele decidiu ignorar.
Na segunda, pegou uma lamparina e subiu para verificar. Não encontrou ninguém. Na terceira, os barulhos voltaram. Dessa vez, mais longos, mais próximos, como se quem estivesse lá em cima soubesse exatamente que estava sendo ouvido. Pouco depois, uma chave da casa desapareceu. A família procurou por todos os lados. Nunca mais foi encontrada. Dias depois, um jornal apareceu misteriosamente na propriedade. Nenhum dos moradores o reconheceu e ninguém da família havia saído para comprá-lo. Era como se alguém tivesse entrado na casa, deixado o jornal e ido embora sem ser visto. Ou pior, como se nunca tivesse ido embora. Na mesma época, a antiga empregada comentou que não suportava mais permanecer ali. Ela dizia sentir medo, afirmava ouvir barulhos estranhos durante a madrugada e acreditava que a fazenda estava assombrada. Pouco tempo depois, ela pediu demissão. Na época, ninguém levou aquelas palavras muito a sério, mas olhando para trás, é impossível não se perguntar: ela realmente acreditava em fantasmas ou percebeu algo que os outros ainda não haviam notado? A resposta viria poucos dias depois e mudaria aquela pequena fazenda para sempre. Era sexta-feira, dia 31 de março de 1922. O dia havia transcorrido normalmente. Os animais foram alimentados, as tarefas da fazenda foram concluídas. Naquela mesma tarde, a nova empregada chegou para iniciar seu primeiro dia de trabalho. Ela havia sido contratada para substituir a antiga funcionária, que abandonara a propriedade poucos dias antes. Ninguém imaginava que aquela seria também sua última noite de vida. Quando a noite caiu, a fazenda mergulhou novamente em silêncio. Lá fora, apenas o vento atravessava os campos. Dentro da casa, a família seguia sua rotina, mas em algum momento daquela noite, alguém apareceu. E tudo indica que essa pessoa já conhecia muito bem a propriedade. Os investigadores acreditam que a primeira vítima foi atraída para o celeiro. Não existem registros capazes de afirmar exatamente como isso aconteceu. Talvez um barulho, talvez um chamado, talvez alguém pedindo ajuda. O fato é que a pessoa saiu da casa e nunca mais voltou. Pouco tempo depois, outra pessoa também foi até o celeiro. Depois outra e mais outra. Nenhuma delas retornou. Hoje acredita-se que 4 integrantes da família foram mortos um de cada vez, sem que os outros percebessem o que estava acontecendo. Ali no escuro do celeiro, o assassino esperava. A arma utilizada foi uma ferramenta agrícola pesada, conhecida como matoque, parecida com uma enxada reforçada. Cada golpe era suficiente para matar rapidamente, sem dar tempo para a reação. Quando a quarta vítima caiu, o silêncio voltou a tomar conta da fazenda, mas o massacre ainda não havia terminado. O assassino entrou na casa. Lá dentro encontrou a empregada. Ela havia acabado de chegar para trabalhar. Não fazia ideia do que estava acontecendo do lado de fora. Também foi assassinada. Em outro cômodo estava o pequeno Joseph. O menino tinha apenas 2 anos. Ele também não sobreviveu. Em poucos minutos, 6 vidas haviam sido interrompidas, sem testemunhas, sem sobreviventes, sem qualquer explicação. Mas o que aconteceu depois é ainda mais perturbador, porque tudo indica que o criminoso não fugiu. Pelo contrário, ele permaneceu ali, como se aquela fazenda agora lhe pertencesse. Os dias passaram, mas ninguém estranhou imediatamente o desaparecimento da família. Afinal, a fazenda ficava isolada. Era comum que os moradores passassem dias sem receber visitas. Mesmo assim, algumas pessoas começaram a notar o comportamento incomum. O padeiro passou pela propriedade. Ninguém apareceu para buscar o pão. Pouco depois, um mecânico esteve na fazenda para consertar um equipamento agrícola. Chamou pelos moradores, nenhuma resposta. Realizou o serviço sozinho e foi embora, sem imaginar o que havia acontecido. Mas existia um detalhe curioso. Enquanto trabalhava, o mecânico percebeu que havia fumaça saindo da chaminé. Alguém estava alimentando o fogão. Os animais também continuavam recebendo comida. As vacas haviam sido ordenhadas. O gado estava cuidado. Tudo indicava que existia alguém vivendo normalmente naquela propriedade. Mas quem? Dias depois, vizinhos decidiram verificar o que estava acontecendo. Ao entrarem no celeiro, encontraram uma cena devastadora. 4 corpos estavam empilhados sobre o feno, cobertos de forma improvisada. Logo em seguida, entraram na casa, encontraram a empregada, depois o pequeno Joseph. O silêncio daquele lugar foi substituído por desespero.
A polícia foi chamada imediatamente. Quando os investigadores chegaram, perceberam que estavam diante de um dos crimes mais misteriosos da história da Alemanha. Mas havia um problema enorme. A cena já havia sido completamente alterada. Curiosos caminhavam pela propriedade. Moradores entraram e saíram da casa. Objetos haviam sido movidos. Alguns corpos chegaram a ser tocados. Naquela época, os procedimentos de preservação da cena do crime ainda eram muito limitados, e isso custaria caro para a investigação. Mesmo assim, uma conclusão chamou a atenção dos policiais. Tudo indicava que o assassino permaneceu na fazenda por vários dias após o massacre. A comida da despensa havia sido consumida, a lareira continuava sendo utilizada, os animais foram alimentados diariamente, as vacas haviam sido ordenhadas, como se alguém estivesse levando uma vida absolutamente normal, dentro de uma casa onde 6 pessoas haviam acabado de ser assassinadas. Esse detalhe transformou um caso de homicídio em um dos maiores pesadelos da criminologia, porque agora surgiu uma pergunta ainda mais assustadora. Se o assassino realmente permaneceu ali por dias, será que ele observou os vizinhos sem que ninguém percebesse sua presença? Ou pior, será que algum deles cruzaram com o criminoso sem sequer imaginar quem ele era? A notícia se espalhou rapidamente. Uma família inteira havia sido assassinada em uma fazenda isolada, sem testemunhas, sem sobreviventes e sem um suspeito evidente. Os investigadores iniciaram uma busca minuciosa pela propriedade. Cada cômodo, cada galpão, cada pedaço da terra precisava ser analisado. Foi então que encontraram a arma do crime. Ela estava escondida debaixo de tábuas no sótão da fazenda. Era uma ferramenta agrícola pesada, conhecida como mattock, uma espécie de enxada com uma lâmina reforçada. Os peritos acreditaram que aquela havia sido a arma utilizada nos assassinatos. Mas encontrar a arma não significa encontrar o assassino. A investigação revelou outro detalhe: as vítimas do celeiro não morreram todas imediatamente. A filha da família ainda apresentava sinais de que permaneceu viva por algum tempo após os golpes. Segundo os peritos da época, ela arrancou tufos do próprio cabelo, provavelmente devido à dor ou ao desespero. Esse detalhe tornou o caso ainda mais cruel. Os policiais passaram semanas entrevistando moradores, vizinhos, comerciantes, trabalhadores da região. Mais de uma centena de pessoas foi interrogada, mas nenhuma pista levava ao culpado. Enquanto isso, novos detalhes começaram a surgir. Algumas pessoas afirmavam ter visto fumaça saindo da chaminé da fazenda nos dias seguintes ao crime. Outras disseram que o pão continuava desaparecendo da cozinha. Os animais permaneciam alimentados. As vacas eram ordenhadas normalmente. Tudo reforçava a teoria de que o assassino havia permanecido na propriedade. Mas por quê? Se o objetivo era apenas matar, por que continuar ali? Por que correr o risco de ser encontrado? Essas perguntas nunca foram respondidas, e com o passar dos anos a investigação começou a esfriar. Mas uma dúvida permanecia: quem conhecia tão bem aquela fazenda? Quem sabia exatamente onde cada pessoa estaria? Quem conseguiria atrair 4 vítimas para o celeiro, uma de cada vez, sem levantar suspeitas? A resposta talvez estivesse muito mais perto do que todos imaginavam. Ao longo das décadas, diversos nomes apareceram na investigação. O principal deles era um vizinho da família, um homem chamado Lorenz Stintenbauer. Calma, eu também não consigo pronunciar este nome, então vamos chamá-lo apenas de Lorenz. Lorenz conhecia muito bem a família. Ele tinha uma relação próxima com a família dos fazendeiros. Alguns investigadores acreditavam que havia conflitos pessoais entre eles. Outros chegaram a suspeitar que ele pudesse ser o pai biológico do pequeno Joseph. Nada disso, porém, foi comprovado. Mesmo assim, o comportamento de Lorenz chamou a atenção. Quando o grupo entrou na fazenda para procurar os moradores, ele foi uma das primeiras pessoas a entrar na casa. Segundo os relatos, parecia saber exatamente por onde caminhar. Em determinado momento, chegou até a destrancar uma porta, sem demonstrar surpresa. Esse detalhe alimentou suspeitas durante décadas, mas nunca foi suficiente para acusá-lo oficialmente. Outro nome citado foi o de Carl Gabriel, marido da filha da família. Oficialmente ele havia morrido durante a Primeira Guerra Mundial, porém algumas pessoas afirmavam tê-lo visto vivo anos depois. A teoria dizia que ele teria retornado secretamente, mas novamente nunca surgiu qualquer prova. Também existiram hipóteses envolvendo ladrões, viajantes e soldados e até pessoas conhecidas que poderiam estar escondidas na floresta.
O problema é que nenhuma dessas teorias explicava todos os acontecimentos, principalmente os dias anteriores ao crime, as pegadas, os barulhos, o jornal, a chave desaparecida. Parecia que o assassino já estava observando aquela família havia algum tempo, como um predador, esperando o momento certo para atacar. Mais de 100 anos se passaram. A pequena fazenda de Ritterfeck já não existe mais. Ela foi demolida poucos anos depois dos assassinatos. Hoje, quem visita o local encontra apenas um terreno vazio. Mas as perguntas continuam. Quem deixou aquelas pegadas? Quem caminhava pelo sótão durante a madrugada? Quem entrou naquela casa e permaneceu ali por dias, convivendo com 6 corpos, como se absolutamente nada tivesse acontecido? A polícia nunca encontrou uma resposta definitiva. E talvez esse seja justamente o motivo pelo qual ele ainda nos assusta tanto, porque diferente de muitas histórias de terror, isso aconteceu de verdade. Uma família inteira desapareceu em uma única noite, e o responsável nunca foi identificado. Agora, eu quero saber sua opinião. Quem você acredita que foi o assassino? Um vizinho, um desconhecido ou alguém que jamais entrou para a lista de suspeitos? Deixe suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, casos sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque este foi mais um Arquivo Perdido.